eu quero dizer o seguinte, o que aconteceu no 8 de janeiro, na minha visão, foi um apagão geral. É você querer culpar alguém por aquele momento. Por exemplo, eu recebi mensagens do secretário de Segurança que estava no cargo, Fernando, dizendo que as coisas estavam extremamente tranquilas, me transmitindo uma mensagem de tranquilidade. A Polícia Militar estava lá a postos. Eu acho que houve um apagão geral. No Supremo Tribunal Federal, talvez não, porque lá eles tinham poucos seguranças. Mas o Palácio do Planalto, que tem um batalhão à sua disposição, houve um relaxamento total. A Força Nacional também não atuou. Nós tivemos um apagão geral na segurança do Distrito Federal. Eu, desde que assumi o governo do Distrito Federal em 2019, eu tenho uma política, e o Sandro vai viver isso comigo, de empoderar o secretário de Segurança. Então, eu confio no meu secretário de Segurança e a questão da troca do comandante vai depender dele. Se o comandante da Polícia Militar estiver atendendo aos comandos do secretário de Segurança, se o diretor da Polícia Civil estiver dirigido ao secretário de Segurança e nós conseguimos manter a paz na nossa cidade, eles vão continuar. Mas isso vai depender exatamente do Sandro Avelar. Ele é quem manda na segurança do Distrito Federal, ele é quem vai continuar mandando. Não foi colocado por mim, porque eu estava fora do cargo, mas já havia convidado em tempos antes o Sandro Avelar para ser meu secretário de Segurança, e eu confio integralmente no meu secretário de Segurança, e ele é quem vai dizer quem vai estar à frente da comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora, no que diz respeito ao 8 de janeiro, nós vamos ter que aguardar o término das investigações. Eu quero dizer a todos vocês que eu estou aqui hoje por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele me afastou, ele me retornou ao cargo. O inquérito ainda não acabou. Eu tenho que aguardar o fim das investigações totais. Em relação a mim, todas as medidas foram cumpridas. Eu quero dizer que eu sofri muito com o afastamento. Eu tive busca e apreensão na minha casa, no meu escritório, no gabinete do Palácio do Buriti. Eu fui voluntariamente prestar meu depoimento na Polícia Federal. Fui o primeiro a prestar depoimento nesse inquérito. Me apresentei à Polícia Federal e prestei meu depoimento. Depois das buscas e apreensões, eu não estava aqui em Brasília, eu fiz questão de entregar os meus telefones celulares, porque eu tenho consciência de que eu não devo nada à justiça. Mas, mesmo assim, eu respeitei a justiça do meu país e eu tenho certeza que, ao final desse inquérito, se houverem culpados, eles serão punidos. É bom que a gente relembre que não foi a primeira vez que aconteceu isso aqui. Eu, enquanto presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, eu vi os movimentos de 2013, na época dos Black Bloc, aquela turma toda, que entraram no Congresso, que quebraram, que fizeram aquilo tudo. Então, essa não foi a primeira vez que aconteceu isso no Distrito Federal. Em 2017, nós tivemos a invasão, tivemos ali a quebra do Itamaraty, tivemos queima de muitas coisas no Distrito Federal, então não foi nem a primeira. Eu espero que seja a última vez que isso tenha acontecido na nossa cidade. Agora, o que acontece? Brasília é um palco de manifestações. É um palco de manifestações. E nós vivemos um período que não deveria existir, de muito acirramento político, de muitas diferenças políticas que saem do campo da política e vão para o campo da força, infelizmente. Então, o que acontece? Nós temos que reforçar, assim como a governadora Celina fez, reforçando o batalhão da Esplanada, reforçando as nossas forças de segurança. Nós temos que dar segurança para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Agora, nós temos que entender onde nós vivemos. Brasília é o palco de todas as manifestações e nós temos que aprender a conviver com isso. E quando eu disse durante a campanha, quando várias vezes os jornalistas me perguntaram como seria o meu convívio com o governo do PT, uma vez que eu votei no Bolsonaro. E eu sempre disse o seguinte: eu vou conviver com qualquer presidente da República porque tenho amor pela minha cidade. Então, eu estou aqui para apoiar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos conviver dentro da maior harmonia. Tenho grandes amigos dentro do governo Lula.
Tenho vários que foram governadores comigo, como é o caso do Flávio Dino, do Camilo Santana, do Wellington Dias, do Rui Costa. Eu tenho diversos amigos. Então, nós vamos conviver aqui dentro da melhor pacificidade possível e eu tenho certeza que nós vamos transformar essa cidade num palco que, dentro de pouco tempo, nós vamos conseguir restabelecer a confiança no Distrito Federal. No que diz respeito ao Anderson Torres, eu quero dizer o seguinte: o Anderson foi meu secretário de Segurança de 2019 a 2021, uma pessoa que goza da minha confiança, gozava da minha confiança, tinha intimidade com ele, posso dizer isso de forma muito categórica, pessoa que, enquanto foi ministro da Justiça, sempre me atendeu, ajudou o Distrito Federal nas diversas demandas, e quando o presidente Bolsonaro perdeu a eleição por uma diferença de 2,5 milhões de votos, eu entendi que seria uma boa pessoa para voltar para o governo do Distrito Federal, até porque ele não queria voltar para a Polícia Federal. Eu digo, está aí um grande secretário. Agora, o que aconteceu no 8 de janeiro é uma coisa imprevisível. Até o dia 6 de janeiro, quem acompanhou aqueles atos, a gente não tinha nenhuma perspectiva de que iria acontecer aquilo no 8 de janeiro. Os ônibus começaram a chegar no Distrito Federal no dia 6 e no dia 7, e nós tivemos aquele problema todo, mas não foi, na minha visão, não foi culpa do Anderson. Talvez, se ele tivesse sido alertado antes, veja só o que nós tivemos aqui no Distrito Federal. Nós tivemos a posse do presidente Lula, que transcorreu dentro da maior passividade possível, já num período de transição do Júlio para o Anderson, e nós não tivemos nenhuma espécie de problema. Então, eu acredito que o 8 de janeiro ele tem que ser lembrado, sim, mas não só por culpa do Anderson. Eu acho que foi um conjunto que aconteceu. Nós tivemos falha da Polícia Militar do Distrito Federal, nós tivemos falha do Batalhão do Exército, que defendia o Palácio do Planalto, nós tivemos diversas falhas em conjunto. E eu tenho certeza que isso, a investigação vai poder e vai apurar tudo que nós temos. A terceira pergunta eu não estou lembrado. Não, eu nunca tive contato com o presidente Lula. Eu tenho contato mais com os assessores dele mais direto, com alguns ministros, conversei com vários deles ao longo desse período, mas eu tenho certeza que, em relação ao presidente Lula, nós vamos ter uma belíssima administração e vamos ter o apoio do governo federal para fazer o Distrito Federal crescer cada vez mais. Olha, eu tive a oportunidade de ver, não antes, mas eu vi posteriormente o planejamento que foi feito. É um plano que eles têm lá de segurança pública, e eu sou muito de confiar, e principalmente em áreas que eu não tenho a inteligência, como é o caso da segurança pública. Isso é coisa para ser feita por técnicos. O plano estava extremamente bem montado. Eu li, tive a oportunidade de ler. O que aconteceu naquele 8 de janeiro realmente foi algo atípico na história do Distrito Federal. Então, na minha visão, a culpa, pode até ser que o inquérito lá no final diga o contrário, não foi só do Anderson. Eu acho que nós tivemos aqui no Distrito Federal um apagão geral. Aquilo que nós vimos, e eu estava assistindo, vejam vocês que no 8 de janeiro eu levantei cedo, recebi informes do meu secretário de Segurança que estava à época, o Fernando, recebi informes por volta da 1h23, depois que eu saí da igreja, e tudo dizia respeito a uma manifestação pacífica. E o que aconteceu naquele dia foi realmente um grande apagão. Então, eu, se tivesse que dizer, eu confiei no Anderson. Ele não tinha a visão de que aquele 8 de janeiro podia acontecer, até porque nós vimos depois de uma posse que foi extremamente tranquila. Então, eu não me senti traído de maneira nenhuma. O que eu entendo é que houve um grande apagão na nossa cidade, naquela parte da segurança. Não, não é que eu tinha orientação para não indicar o Anderson. Eu ouvi alguns conselhos para não indicar, até porque eu sempre mantive aquela máxima de ter um bom relacionamento com o Palácio do Planalto e o Lula tinha sido eleito. Mas o Anderson era uma pessoa de minha inteira confiança e eu confiei que realmente as coisas iriam acontecer e iam transcorrer na maior tranquilidade. Já no primeiro depoimento que eu prestei à Polícia Federal, e eu fui o primeiro aí à Polícia Federal depor antes de qualquer uma das pessoas, eu fui espontaneamente depor, e é uma coisa que eu tenho muita satisfação disso, porque tudo que eu falei no meu depoimento foi confirmado pelos outros depoimentos de todas as outras autoridades que deporam depois de mim, todos os comandantes, todos os coronéis, todas as pessoas que estavam ali envolvidas.
Eu havia recebido mensagem da ministra Rosa Weber, respondi a mensagem 2 minutos depois. Eu recebi mensagem de um grande companheiro, um grande amigo que eu tenho, que é o Rodrigo Pacheco, também tratando dessas dificuldades. Mas eu, como eu trato com o Sandro Avelar, que está aqui como meu secretário de Segurança, eu sou de empoderar as pessoas. Então, naquele momento, a pessoa com quem eu tinha contato, eu não liguei nenhuma vez para o comandante Fábio, eu não liguei nenhuma vez para o delegado da Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil, eu sempre tratei com o secretário de Segurança que estava em exercício, que era o delegado Fábio, o delegado Fernando. E as mensagens que ele me passava, em todo momento, eram de que as coisas estavam tranquilas. E eu transmiti essas mensagens da mesma forma às pessoas que me contataram. A Rosa Weber, nossa ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao Rodrigo Pacheco, ao Flávio Dino, eu fiz questão de repassar as mensagens. Do jeito que eu recebi a mensagem do delegado Fernando, eu encaminhava diretamente para o Flávio Dino. Então, eu acho que ali eu tomei a decisão. Imagine você, se coloque na minha posição. Você recebe um informe do seu secretário de Segurança em exercício dizendo que está tudo tranquilo. O que eu ia fazer? Eu mandava prender as pessoas, deixar as que não entraram. Eu não tinha outra posição. Eu não tinha o que fazer a não ser acompanhar e acreditar naquilo que estava acontecendo. Por mais que eu duvidasse. Por mais que eu duvidasse, porque eu quero deixar bem claro para vocês, por 2 vezes, pelo menos, nós tentamos tirar os manifestantes da porta do QG do Exército. E nas 2 vezes nós fomos impedidos pelo comando do Exército do Distrito, aqui no Distrito Federal. Nós sabíamos que aquilo ali era um barril de pólvora, como aconteceu no 12 de dezembro, quando houve a prisão daquele índio, que queimaram ônibus, que fizeram o que fizeram aqui no Distrito Federal. Nós sabíamos que aquilo ali era um barril de pólvora. Mas a informação que eu tinha no momento do 8 de janeiro e nos 2 dias anteriores é de que as coisas estavam pacíficas. Eu não tinha como tomar outra postura a não ser dessa maneira. Então, eu quero dizer o seguinte, olhando hoje para trás, é fácil a gente avaliar. Eu podia ter feito diferente. Você foi alertado pela ministra Rosa Weber, você foi alertado pelo Rodrigo Pacheco, você foi alertado pelo ministro Flávio Dino, mas se você tem a confiança que eu tenho no meu secretário, e ele diz para mim que está tudo tranquilo, eu não tinha outra postura a tomar, a não ser essa. Então, eu fiz aquilo que estava dentro da minha competência, diante das informações que eu tinha. Olha, eu não tenho problema nenhum em responder perguntas para ninguém. Eu estive na Polícia Federal voluntariamente. Ontem, quando saiu a decisão do meu retorno, eu estava depondo no inquérito civil público que foi aberto contra mim no Ministério Público Federal. Eu não devo nada às autoridades. Se a CPI do Distrito Federal entender que é necessário tomar meus esclarecimentos, nós vamos acordar, junto com o presidente Chico Vigilante, uma maneira, seja aqui no meu gabinete, seja em outro local. Eu acho que nós não podemos transformar isso num palco. Eu acho que o que aconteceu no 8 de janeiro ele é para ser lembrado com muita tristeza por toda a população brasileira, mas eu não tenho problema nenhum em relação aos meus atos. Eu tenho a consciência tranquila desde o primeiro momento. Veja só, você que no dia da busca e apreensão que teve na minha casa, eu estava na minha fazenda lá no interior do Piauí, e a primeira coisa quando eu fiz, quando cheguei na segunda-feira, foi entregar meus 2 celulares para que fossem periciados pela polícia. Então, eu não tenho nada a esconder, eu estou muito tranquilo em relação a isso, e eu acho que a CPI ela tem um grande papel. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem o papel de esclarecer tudo o que aconteceu. Até porque eu tenho repetido isso aqui, já falei várias vezes, que eu entendo que houve um grande apagão na segurança do Distrito Federal naquela data. E esse apagão certamente não foi de graça. Alguma coisa aconteceu para que esse apagão ocorresse. E houve um apagão da Polícia Militar do Distrito Federal, não digo de todos, mas houve esse apagão. Houve apagão no Palácio do Planalto, que o Exército não estava lá presente, e nós sabemos que tem um batalhão só para defender o Palácio do Planalto, e houve apagão em várias áreas da segurança do Distrito Federal. A Força Nacional estava lá parada, e eu não vi ninguém da Força Nacional fazendo nada para defender os órgãos ali, os palácios que estavam sendo invadidos. Então, eu acho que a CPI tem um grande papel a realizar, até para passar tudo isso a limpo. E, olha, o que eu mais quero, e eu fiquei esses dias todos recolhido, é que essas coisas sejam passadas a limpo realmente. Porque eu acho que só dessa maneira nós vamos conseguir viver e vamos conseguir seguir a nossa vida aqui no Distrito Federal.